Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, hoje a gente tem um material fascinante, sim, mas preciso admitir, é bem denso, né? São os textos com uma pegada filosófica, sabe? Esotérica, bem... Particular, bastante particular, eu diria. E o foco central, assim, o conceito que a gente vai tentar desvendar juntos é algo que talvez muita gente já tenha ouvido falar, mas que aqui nesses textos ganha umas camadas, uns significados bem diferentes do usual. As runas. É um termo conhecido, mas a abordagem aqui é única. Pois é, a gente está olhando trechos de Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea e também da História Secreta da Tulia-Gesellschaft. A nossa ideia aqui é tentar sacar o que essas obras específicas dizem sobre as runas, sabe? Indo além daquela imagem comum de alfabeto antigo ou de, sei lá, ferramenta de adivinhação. Queremos ver a visão própria delas. Exatamente. Tentar entender essa perspectiva interna. Então, bora lá, mergulhar nisso tudo. Com certeza. E acho que um bom ponto de partida é justamente essa distinção que você mencionou. Porque logo de cara, essas fontes elas colocam as runas num lugar diferente. Não são só sinais gráficos para eles. Ah, não são só os desenhos. Não. São apresentadas como algo, assim, muito mais fundamental, sabe? Quase como chaves ligadas à estrutura mesma da realidade e a um tipo de conhecimento bem profundo que transcende o comum. Pelo menos, claro, dentro da lógica interna desses textos. Essa distinção é o primeiro passo, então, né? Entre o símbolo que a gente vê desenhado, que encontramos por aí, e essa runa mais fundamental que os textos abordam. Exatamente. O Fundamentos deixa isso bem claro, sabe? Ele menciona a semiótica, que é a ciência que estuda os signos, certo? Incluindo os rúnicos. Certo, a ciência dos símbolos. Isso. Mas ele descreve a semiótica como uma ciência que lida com eles enquanto objetos culturais, históricos, e classifica ela ali como uma ciência psicológica, adequada para entender as coisas do ponto de vista do que o texto chama de sujeito anímico comum, ou PASU. PASU, sujeito anímico comum. Tipo a pessoa normal, vivendo a vida comum. É, basicamente isso. A pessoa vivendo a experiência humana padrão, digamos assim. A semiótica, para eles, serve para esse nível. Entendi. A semiótica estuda o símbolo como ele aparece no mundo, na cultura. Mas você disse que ela tem um limite, segundo esses textos. Isso. A fonte afirma que essa abordagem semiótica, por ser psicológica e ligada a essa consciência comum, ela não consegue acessar a essência do que chamam de runas incriadas. Runas incriadas, eita, o que seriam essas? Seriam runas num nível fundamental, talvez pré-existente à manifestação cultural. E para alcançar esse nível, o texto propõe uma outra ciência, a tal da rúnica noológica. Rúnica noológica. O nome já impõe respeito, né? Noológica vem de nous, mente, intelecto, mas aqui parece ter uma conotação especial. O que seria essa ciência, então? Olha, dentro da perspectiva dessas fontes, seria uma ciência que opera num plano diferente. Diferente do psicológico ou do puramente intelectual. Ela seria acessível apenas a um estado específico de consciência, que eles chamam de eu despertor do iniciado hiperbóreo. Eu desperto iniciado hiperbóreo. São termos bem específicos deles, né? Muito. São termos desse universo conceitual mesmo. A rúnica noológica buscaria o significado absoluto, a essência dessa runa incriada, e não só como ela foi usada ou desenhada ao longo do tempo. Entende? Entendi, então não é algo que você aprende num livro de história ou linguística, assim? Não, de jeito nenhum. É mais uma trilha de transformação pessoal, né? Uma iniciação, como você tinha mencionado. Exatamente. O acesso a essa compreensão profunda das runas, segundo o texto, dependeria de condições bem específicas. Eles mencionam ter dado passos iniciáticos definidos, tipo um segundo passo, e ter atingido um estado interno particular. Que estado seria esse? É descrito como possuir o eu ressignificado com a arquêmona odal. São conceitos internos da estrutura iniciática que eles descrevem ali. Arquêmona odal?
Caramba! Isso indica que não é um conhecimento só teórico, sabe? É experiencial, é transformador. A ideia central parece ser que a runa verdadeira só se revela para quem se transformou para poder percebê-la. Esses termos são bem específicos mesmo. Fica claro que a gente está falando de um sistema de conhecimento bem fechado, né? Com seus próprios códigos. Mas essa ideia de um eu desperto e a necessidade de iniciação para entender as runas, isso já afasta bastante da visão comum. Ah, sem dúvida. Rejeita completamente a ideia de que qualquer um pode simplesmente ler as runas no nível mais profundo só com estudo intelectual. Propõe uma barreira qualitativa ligada ao estado de ser de quem observa. A runicanológica seria então a ciência desse eu desperto interagindo com a essência rúnica. E como seria essa interação, se não é pelo estudo comum? Como é que se dá esse conhecimento? Os textos falam de algo tipo um êxtase rúnico. Isso me soa como um estado alterado de consciência, algo bem intenso. Sim, a ideia é exatamente essa. O êxtase rúnico é descrito como a condição necessária para que uma parte ainda mais profunda do ser, chamada nos textos de eu infinito, que estaria situado no Selbst. Selbst, outro termo técnico. Talvez o núcleo mais íntimo do ser para eles. Enfim, para que esse eu infinito possa ter a experiência direta do significado absoluto da runa incriada. Não é pensar sobre a runa, entende? Ah, não é análise. Não, é vivenciar o significado dela de forma imediata, num estado que transcende a racionalidade comum. Vivenciar o significado. Nossa, isso é muito diferente de decifrar um código e nesse estado de êxtase parece que outras coisas podem acontecer também. Eles mencionam uma possibilidade de invocar um auxílio. Algo chamado paráclito. Correto. Nesse estado estático, segundo eles, se tornaria possível reclamar o auxílio dessa entidade ou princípio, o paráclito. A palavra em si tem origens religiosas, né? Significa consolador, advogado. Sim, lembro disso. Mas aqui ganha uma função específica dentro dessa cosmologia deles. E a manifestação desse paráclito, segundo as fontes, dependeria de uma postura interna específica do eu, descrita como uma atitude graciosa luciférica. Opa, atitude graciosa luciférica. Essa expressão, ela chama atenção, né? É um termo carregado de conotações. Como a gente pode entender isso dentro do contexto apresentado, assim, sem fazer juízo de valor, só descrevendo o que as fontes dizem? O que seria essa atitude? Sem dúvida é uma terminologia que busca ser, talvez, provocativa ou indicar uma ruptura com convenções. Analisando o contexto ali, essa atitude parece se referir a uma postura de autonomia radical do eu, sabe? Uma autossuficiência espiritual, talvez uma rejeição de dependência externa ou de normas impostas. Uma espécie de rebeldia espiritual. Talvez. E que, paradoxalmente, abriria caminho para receber essa graça ou auxílio do Paráclito. É luciférica, talvez no sentido original de portador da luz, indicando uma iluminação que vem de dentro, uma autoafirmação perante o cosmos, como eles descrevem. Mas é uma interpretação baseada no uso do termo dentro do sistema deles, claro. Entendi. Uma autonomia que paradoxalmente atrai um tipo de auxílio. Interessante. E qual seria o resultado dessa manifestação do Paráclito quando ela acontece nesse estado de êxtase e com essa atitude? O efeito descrito é profundo. A presença do Paráclito, segundo o texto, transmutaria a própria estrutura psíquica da pessoa. Ela criaria algo chamado de esfera eri. Esfera eri. O que é isso? Ere em alemão significa honra, né? Mas aqui parece ser um termo técnico para uma espécie de campo de força ou um reservatório energético. Essa esfera eri seria uma fonte adicional de força volitiva, de vontade, para o eu. Ah, daria mais poder de vontade. Exato. E é descrita, de forma bem impactante, como a graça do verdadeiro Deus. Sempre dentro da terminologia particular dessas fontes, claro. Então, peraí. O contato profundo com a runa, através do êxtase, leva a um auxílio que reconfigura a pessoa, dando mais poder ou vontade, e isso é interpretado como uma forma de graça divina nesse sistema?
Caramba, é uma cadeia de eventos bem específica e transformadora. Exatamente, isso mostra como para essas fontes, as runas não são só objetos de estudo ou contemplação. São gatilhos para processos internos profundos que podem reestruturar a própria consciência e a capacidade de ação do indivíduo. E falando em ação, isso me leva a outro ponto que eu anotei. Além desse lado mais transcendental, de conhecimento, de transformação interior, as runas parecem ter um papel bem ativo, né? Quase como ferramentas de poder ou, sei lá, armas simbólicas nesses textos. Sim, essa dimensão operacional é bem presente. Um exemplo muito claro disso é a menção à runa Jibur, que eles também chamam de Espada de Otan. Espada de Otan. Ela não é só um símbolo para ser contemplado. É descrita como uma ferramenta usada para abrir um registro cultural. Abrir um registro cultural com uma espada rúnica. O que isso significaria na prática, assim, dentro da lógica desses textos? Seria, tipo, reescrever a história ou mudar a percepção coletiva das coisas? Parece apontar nessa direção, sim. A ideia de abrir sugere acessar algo que estava fechado ou oculto na interpretação comum da cultura ou da história. E o texto continua dizendo que essa abertura serve para ressignificar imagens simbólicas, começando por algo chamado tampa-signo. Tampa-signo? O que é isso? Parece ser o significado superficial, sabe? A interpretação imediata, ou talvez até enganosa, de um símbolo ou de um evento cultural. A runa Gibor, a espada de Otan, então seria a ferramenta para quebrar essa superfície e revelar, ou talvez impor, um novo significado. Um significado mais profundo ou alinhado aos objetivos de quem a utiliza. É uma ação direta sobre o mundo dos significados. Entendi. Uma espécie de chave mestra semiótica ou um bisturi simbólico capaz de alterar como a gente entende os símbolos culturais. E a associação com Wotan ou Odin não deve ser por acaso, né? Ele é uma figura central na mitologia nórdica justamente pela busca de conhecimento e poder, muitas vezes por meios extremos. Exato. E a história secreta da Tully Gegasselite reforça essa conexão. Menciona explicitamente o mito conhecido de Wotan pendurado na árvore Yggdrasil por 9 noites, ferido pela própria lança para obter o conhecimento das runas. Ah, o sacrifício na árvore. Isso. Embora seja um mito conhecido, aquele é evocado para sublinhar a ideia de que o acesso ao poder rúnico exige sacrifício. Exige autotranscendência e uma vontade férrea. As runas não são dadas de bandeja, são conquistadas, segundo essa visão. Isso dá uma cor especial para a percepção das runas, nesses textos, como fontes de um poder perigoso, transformador, ligado a essas figuras arquetípicas de força e sabedoria primordial. Faz todo sentido. Se as runas estão ligadas a esse tipo de poder e conhecimento, é natural que algumas delas tenham significados e funções ainda mais específicos e potentes dentro desse sistema. Os textos falam de uma runa de ouro? O que seria ela? Sim, a runa de ouro é mencionada na história secreta e é apresentada como um símbolo de particular importância e poder. É descrita como um signo complexo, talvez não um simples caractere, mas um glifo carregado de significado mágico. E a função principal dela, segundo a fonte, seria servir como o assento do grau. O assento do grau? O santo grau? Caramba, essa conexão é enorme. Coloca essa runa num patamar mítico muito elevado. Exatamente. E não para por aí. A runa de ouro também teria a função de neutralizar a temporalidade. Neutralizar a temporalidade? Como assim? Parar o tempo? Olha, dentro da cosmologia desses textos, que frequentemente descreve o tempo linear como uma característica do mundo criado por uma entidade que eles consideram inferior, o demiurgo, neutralizar a temporalidade sugere um poder imenso, né, o de reverter ou escapar das leis do tempo e do espaço como a gente conhece, talvez representando um portal para uma realidade fora do tempo, ou um retorno a um estado original. Seria um movimento contrário à própria criação demiúrgica. Uau! Um símbolo que é a base do grau e que pode anular o tempo. É muita coisa concentrada num único signo. E tem mais, não é? Tem uma ligação que eles fazem com outro símbolo extremamente conhecido e carregado de história. Sim, e é uma afirmação bastante
radical feita no texto. A história secreta afirma que a runa suástica, ou seja, a suástica que a gente conhece, Sim. seria na verdade derivada da runa de ouro. E mais, que essa derivação teria ocorrido através de... Mutilação e deformação. Nossa, isso é uma reinterpretação fortíssima. Pega um símbolo que tem uma história antiga, complexa, mas que ficou marcado de forma indelével pelo século XX, e o coloca como uma versão corrompida de um símbolo primordial ainda mais poderoso ligado ao grau e à atemporalidade. É uma forma de recontextualizar radicalmente a suástica dentro desse sistema esotérico específico deles. Precisamente. Independentemente das interpretações históricas ou externas que a gente possa ter, dentro da narrativa dessas fontes, essa afirmação serve para posicionar a runa de ouro como superior e original e a suástica como algo derivado e talvez diminuído ou distorcido. É um exemplo bem claro de como esses textos constroem a própria genealogia simbólica e a hierarquia de poder rúnico deles. Fascinante. E, claro, bem controverso. Além dessas runas com funções tão cósmicas ou históricas, tem menções do uso de runas em contextos mais, digamos assim, táticos ou rituais? Sim, tem um exemplo disso na História Secreta, com a menção das lápis oppositionis, que a gente poderia traduzir como pedras de oposição. Pedras de oposição, O texto descreve que essas pedras seriam situadas sobre uma runa específica, ele não diz qual, num local chamado Valplades. Valplades, isso soa como campo de batalha. Exato, parece remeter a um campo de batalha ou talvez um espaço ritualístico de confronto. A descrição sugere que, durante rituais de oposição estratégica, uma runa serviria como ponto focal ou talvez como fonte de poder para essas pedras ou para a operação em si. Ah, então as runas também funcionariam como marcadores de poder no espaço físico ou ritual, talvez para direcionar energias ou intenções numa situação de conflito simbólico ou estratégico. Essa parece ser a implicação, sim. Mostra mais uma faceta das runas nesse universo. Não apenas símbolos de conhecimento profundo ou ferramentas de ressignificação cultural, mas também elementos ativos em práticas rituais concretas, usadas para influenciar eventos ou estabelecer pontos de poder num determinado cenário. Ok, a gente passou por tantas camadas. Da distinção inicial entre sinal e runa incriada, a experiência estática, as ferramentas de poder como a espada de Ovota, aos símbolos supremos como a runa de ouro e seu suposto derivado mutilado, até o uso em rituais. Para a gente tentar amarrar tudo isso, qual seria a conexão mais fundamental das runas com a própria natureza da realidade, segundo essas fontes? Parece que vai além de tudo isso ainda. Sim, a exploração culmina numa ideia ainda mais profunda. Os textos conectam as runas ao que eles chamam de cabala acústica e especificam entre parênteses, runicanológica. Cabala acústica e runicanológica de novo? Exato. Ou seja, aquela ciência do eu desperto também teria uma dimensão sonora, acústica. E aqui vem o ponto-chave. Eles afirmam que os nomes ou palavras essenciais dos entes, aquilo que realmente define um ser ou uma coisa em sua essência, estariam ligados a essa cabala acústica. O texto até faz uma ponte com a tradição indo-ariana, comparando esses nomes essenciais aos bijas. Bijas, o que são? São os sons semente, ou mantras primordiais que, nessa tradição, constituiriam a verdadeira essência do ente, pelo menos na percepção do passo. Cabala acústica, nomes essenciais, bijas. Isso é incrível. Está sugerindo que as runas, no nível mais profundo delas, não são nem mesmo visuais, mas sonoras, ou que o símbolo gráfico é só uma chave para uma vibração, um som fundamental que define a coisa em si? Exatamente essa sugestão.
parece indicar que a runa incriada, talvez, não seja primordialmente um desenho, mas uma vibração, um som, uma palavra de poder que está na raiz da existência de algo. O símbolo gráfico seria uma tentativa de representar ou acessar essa essência sonora. Faz sentido. E essa conexão com a cabala acústica e os nomes essenciais aproxima as runas, dentro dessa visão, do conceito de logos ou verbo criador, que também é mencionado em outros trechos das fontes. Aquela ideia de que a realidade é, na sua base, informação, vibração, linguagem. Então, nesse contexto específico que a gente está analisando, as runas seriam muito mais do que símbolos. Seriam como notas na sinfonia da criação. Ou talvez as próprias palavras com as quais a realidade, como descrita nesses textos, é escrita ou falada na sua essência. Chaves não só para o conhecimento, mas para a própria estrutura vibracional do ser. Essa parece ser a conclusão lógica dentro do sistema apresentado por essas fontes, sim. As runas transcendem completamente a ideia de um mero alfabeto antigo ou sistema de adivinhação. Elas são apresentadas como participando da própria ontologia da estrutura do ser, ligadas à linguagem fundamental, talvez sonora, talvez vibracional, que constitui a realidade para eles. São chaves para a essência nomeadora e potencialmente para a manipulação ou transcendência dessa realidade. Uau, que percurso! A gente começou com a diferença entre um rabisco numa pedra e uma runa incriada, passou por estados de êxtase, pela espada de Wotan abrindo registros culturais, pela runa de ouro como acento do grau desafiando o tempo, vimos a suástica ser redefinida nesse contexto e terminamos com essa ideia quase pitagórica, né? Das runas como essência sonora ou vibracional do universo ligada a uma cabala acústica. É muita coisa. As fontes realmente constroem uma visão extremamente complexa, muito esotérica e bem hierarquizada do que é uma runa para eles. Elas criam um contraste radical entre a percepção que chamam de superficial, cultural, que seria o objeto da semiótica comum, acessível ao passo, e uma profundidade assim vertiginosa, acessível só via iniciação, estados alterados de consciência, como o êxtase rúnico, e que se conecta com a própria estrutura da realidade e com um caminho de libertação espiritual muito, muito específico, tal como delineado nesses textos. Fica claríssimo que, para quem escreveu ou segue essas fontes, runa é uma palavra carregada de um poder e de um significado que vão muito, muito além do uso comum que a gente vê por aí. É um conceito central para toda uma cosmologia e prática espiritual deles. Sem dúvida. É um pilar conceitual ali. Isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Inspirada por essa nossa exploração. Se essas fontes atribuem às runas essa conexão tão profunda entre símbolo, som, essência e poder transformador, será que isso nos diz algo sobre o potencial talvez adormecido em outras formas de linguagem? Em outros símbolos que a gente usa todo dia, sem nem pensar? Será que existem outras runas, outras chaves escondidas aí à vista de todos, esperando para serem compreendidas num nível diferente? É uma boa reflexão. O poder oculto no simbólico que nos cerca. Bom, fica aí a reflexão para todo mundo. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada desse material tão particular. Obrigado pela conversa. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.